Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre a noção de vetores. Tá? Para falar sobre vetores, antes eu preciso falar sobre a noção de segmento orientado. Então eu vou escrever o que é um segmento orientado. Então pessoal, aqui eu escrevi, né? O segmento orientado é um segmento de reta no qual foi estabelecido um sentido de percurso. Esse nosso segmento orientado ele pode ser orientado de A para B ou de B para A. Tá? Então olha só. Vou colocar assim, ó, tá? Vocês estão vendo aí uma orientação no nosso segmento de A para B, e aqui, suponho que é o mesmo segmento, né? Tá? O mesmo segmento AB, ele está orientado de B para A. Tá? Então, o que a gente faz, né? A gente começa a pensar nos segmentos orientados como o conjunto das setinhas essas. Uma coisa fundamental é se dar conta, né, que a orientação distingue o segmento AB do segmento BA, tá bom? A orientação é importante aqui. Por conveniência, a gente vai acordar, né, a gente vai convencionar que o segmento nulo é qualquer segmento que tenha ponto inicial e ponto final iguais. Tá? Isso vai ser importante na sequência. Tá, gente, então quem lembra de vetores, que estudou alguma coisa de vetores na escola, tipicamente numa aula de física, onde eles são usados como descrições de forças, né? Deve lembrar que atributos dos vetores são módulo, direção e sentido, são características de um dado vetor, tá certo? Então a gente vai explicar isso aqui do ponto de vista matemático, tá? E para isso, o que eu escrevi aqui foi: tomemos dois segmentos hipotéticos e orientados. AB começa em A e termina em B, né? E o outro começa em C e termina em D. Então, para começar, eu vou explicar quando é que dois segmentos hipotéticos, né? A, B e C e D, têm o mesmo módulo, tá? Então, vamos lá. Módulo. Tá? Então, a gente vai dizer que o segmento AB e o segmento CD possuem o mesmo módulo se acontecer de que a distância do ponto inicial de um deles até o ponto final desse mesmo segmento for igual à distância do ponto inicial de um deles, C, até o ponto final do outro deles. Para ilustrar esse conceito, eu fiz aqui desenhos, né? Tá? Então, duas situações. A primeira situação, essa aqui da esquerda, na qual o segmento AB, que começa em A e termina em B, tem o mesmo comprimento, né, que o segmento CD, que começa em C e termina em D, tá certo? Porque, bom, são duas linhas, né, nesse desenho. Por outro lado, aqui a gente tem exemplos, né, de um par de segmentos AB e CD, tá certo? Que possuem módulos distintos, comprimentos distintos, tá? Ou seja, um módulo é exatamente isso, né? O comprimento do segmento, ok? A próxima coisa que eu vou explicar é a noção de direção de um segmento, tá? Então, eu vou botar aqui um item B, direção. Bom, eu vou começar falando desse caso aqui, que é um caso especial, né? Então, eu tenho que falar ele antes, tá? Lembra que a gente está falando também, né, da noção de segmento nulo, né? É o caso em que o segmento não tem comprimento, tá? Nesse caso, a gente vai especialmente dizer que é um segmento que não tem direção. Tá? Então, quando os segmentos que a gente está considerando não são os segmentos nulos, né, nem o AB nem o CD são segmentos nulos, a gente vai dizer que esses dois segmentos AB e CD eles possuem a mesma direção se as retas suporte, eu vou explicar o que é isso, né? Tá? Desses segmentos são paralelos. Professor, o que é reta suporte? Bom, lembra que um segmento é um pedacinho de reta, né? Então, a reta suporte é exatamente essa reta da qual o segmento é um pedacinho, tá? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, vou desenhar duas situações, tá? Nessa primeira situação aqui, veja só, né? Eu estou querendo representar um segmento AB, um segmento orientado AB, um segmento orientado que eu vou desenhar assim, CD, tá certo? E nesse outro lado aqui eu vou fazer assim, ó, um segmento AB,
orientado. E agora eu vou fazer o segmento CD assim, ó. Assim. C e D. Tá? Então, olha só, né? O que eu quis representar nesse caso aqui é que as retas suporte, né, do segmento AB e do segmento CD, elas não se tocam. Então, elas são paralelas, então esses segmentos aqui têm a mesma direção. Por outro lado, nesse lado direito aqui do desenho, veja quem é a reta suporte do segmento AB, tá? E veja quem é a reta suporte do segmento CD. O que a gente está vendo aqui no desenho é que essas retas vão se cortar. Como essas retas vão se cortar, então esses segmentos são considerados com direções, né? A gente diz que eles têm direções distintas, certo? Um caso especial desse que está aqui do lado esquerdo é quando as retas, né, são coincidentes. Significa, por exemplo, se eu tivesse desenhado esse segmentinho mais ou menos por aqui, assim, tá? Mais ou menos por aqui. Então, esse também é um caso no qual os segmentos possuem a mesma direção, tá? Os segmentos orientados possuem a mesma direção, tá? Bom, por fim, a próxima coisa que eu vou explicar é o que é o sentido, né, de um segmento orientado. Para explicar a noção de sentido, né, eu tenho que primeiro falar desse caso especial aqui, né? O caso especial é aquele no qual, imagina que tu tem dois segmentos na tua mão, né? E eles, por alguma razão, a gente já saiba que eles têm direções distintas, tá? Então, por convenção, eles vão ter também sentidos distintos. Então, se eles não têm a mesma direção, essa coisa aqui nem precisa ser discutida, tá? Eles vão ter necessariamente sentidos distintos por convenção. Tá, então, nesse caso, eu procurei ilustrar, né, dois segmentos orientados que possuem a mesma direção, tá? Porque as retas suporte são paralelas, está vendo aqui? Nesse caso, né, essa aqui é a reta suporte, essa aqui é a reta suporte, então elas são paralelas. Mesma coisa está acontecendo desse lado direito aqui, essa reta é paralela a essa reta aqui, tá? Então, esses segmentos, tanto na situação do lado esquerdo quanto na situação do lado direito, eles têm a mesma direção, tá? Só que aqui, nesse caso, eles possuem o mesmo sentido e aqui eles têm sentidos opostos. Por quê? Como é que a gente vê isso de um ponto de vista do jeito mais preciso? A gente conecta ponto inicial com ponto inicial, ponto final com ponto final, tá? Conecta por meio de um segmento. Se esses segmentos aqui não se intersectaram, é porque eles têm o mesmo sentido. No caso do lado direito, veja só, né? A gente conecta ponto inicial, que é A, com ponto inicial, que é C. E aqui ponto final B e ponto final D. A gente liga eles e a gente vai ver que existe um ponto de interseção, tá bom? Então, quer dizer, numa situação como essa do lado esquerdo, a gente tem mesmo sentido. E do lado direito, a gente tem sentidos opostos. Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para dizer o que são segmentos ditos equipolentes, tá? Então, a definição, essa daqui, deixa eu escrever, definição, né? Dois segmentos são ditos equipolentes, né? Dois segmentos orientados vão ser ditos equipolentes quando eles possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Eles têm que ter esses três atributos iguais. Vou escrever isso aqui. Pronto, está aqui a nossa definição, né? A palavra nova é equipolentes, né? Vocês nunca vão usar essa palavra fora de um curso de geometria analítica, tá bem? Tá, pessoal, então aqui a gente chega na nossa definição principal dessa aula, uma definição que é difícil, né? Tá? Porque vocês veem que eu tenho que falar sobre módulo, direção e sentido do segmento orientado para a gente poder falar do o que é um vetor, tá? Então, dado um segmento orientado AB, tá? O vetor AB, nota que como é que eu escrevo ele, né? Como é que eu simbolizo? AB com uma setinha em cima, tá? Então, na direção desde o ponto inicial para o ponto final, tá? O vetor AB, veja só, né? Ele é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes ao nosso segmento orientado AB. O que isso quer dizer? Assim, isso é um pouco difícil de a gente imaginar, né? Mas eu costumo brincar que a gente pega todos os segmentos orientados que são
equipolentes, ou seja, que tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que o nosso segmento original AB, tá? E coloca dentro de um saco, tá? A gente coloca tudo dentro de um saco e diz que essa coisa é o vetor AB, tá bom? Eu vou fazer aqui um desenho para ver se a gente consegue abstrair essa coisa para dar um exemplo, tá? Tá, pessoal, então, à luz dessa definição, né, tá certo? A gente pode... Aqui eu fiz um desenho, né, de dois segmentos. Se eu quiser representar aqui dois segmentos que têm o mesmo tamanho, né? Então eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, porque as retas suporte são retas paralelas, imagina só, né? Tá? E eles têm o mesmo sentido. Então esses segmentos eles são equipolentes, tá? Então o que significa dizer? O que essa definição está te dizendo? Que os vetores A, B e CD são o mesmo, tá certo? Só que, né, enquanto segmentos orientados, eles são segmentos orientados distintos, né? Então, como que a gente está fazendo? Quando a gente fala definição de vetor, a gente diz assim, todo mundo que tem o mesmo módulo de direção e sentido vira a mesma coisa, tá? A mesma coisa enquanto vetores, mas enquanto segmentos orientados, eles são distintos. A vantagem disso, que a gente vai ver nas aulas subsequentes, é que a gente pode imaginar o vetor onde a gente quiser, desde que a gente não mude nem módulo, nem direção, nem sentido, tá? Então a gente pode pegar um representante, a gente chama um segmento orientado é um representante do vetor, e tu pode desenhar ele onde tu quiser, desde que não mude nem módulo, nem direção e nem sentido.